Muito bom Olá, dia, seja bom bem-vindo, dia. Alexandre. Muito obrigado. Que bom ter você aqui. Felicidade é o que todo mundo está querendo, não é verdade? Felicidade é um sonho de todo ser humano, né? As pessoas, elas têm buscado, né, a felicidade em tantas coisas, né? Sim. Isso é um risco também, não é? Porque quando você começa... Tem gente que busca a felicidade no trabalho, busca a felicidade numa conta bancária gorda. E em coisas que se passam, a felicidade pode deixar de existir. É verdade. Então vamos falar um pouquinho do que é Isso essa aí. ciência da felicidade. A psicologia positiva é chamada de ciência da felicidade porque ela trouxe um olhar científico para aquilo que sempre fez parte do ideal do ser humano. Né? Então, quando a gente fala de alguns conceitos e práticas da psicologia positiva que tem a ver com a gratidão, com o propósito de vida, com o permitir-se ser humano, com o perdão, com as relações positivas, isso já faz parte do nosso ideal, do nosso sonho, né? Mas enquanto não era ciência, isso foi o que transcendeu a questão da autoajuda, né? Dessa questão da felicidade como um sonho, né? E que é vivenciado, sim, as coisas que nos dão prazer nos trazem felicidade. Mas a ciência trouxe algumas revelações muito interessantes. Por exemplo, você falou aí a questão do trabalho. A ciência da felicidade, a psicologia positiva, ela trouxe à tona 3 felicidades. Existem 3 tipos de felicidade. E houve uma pesquisa, até pouco tempo atrás, até mais ou menos 1990, a psicologia ela foi levada, o seu trabalho foi muito em cima de tratar doenças, assim como a medicina, o avanço da psicologia. Então, nós ficamos muito bons em tratar de angústias, depressões, compulsões, pânico, né? Essa coisa toda. E, de repente, no final da década de 90, com o Martin Seligman, que foi um grande iniciador desse processo, notou-se que havia uma lacuna, né? A gente lidava muito com o que não funcionava, com a doença, com a tristeza. E cadê a positividade? Cadê a alegria? Cadê a felicidade? Então, de mais ou menos nessa época, de 200 artigos científicos, hoje nós temos mais de 30 mil artigos científicos sobre felicidade. Então, vamos falar de algumas revelações. Né? Houve um estudo muito grande do Shawn Achor, que gerou um livro. Ele é professor de Harvard, ele fez um estudo com milhares de estudantes de Harvard, que foi fundamental. Um grupo foi estimulado a vivenciar o padrão mental antigo, que era o seguinte: o que me traz felicidade é o meu sucesso. Ou seja, quanto mais eu tiver sucesso na minha profissão, na minha conta bancária, nas minhas relações afetivas, mais feliz eu vou ficar. E um outro grupo foi estimulado a vivenciar as práticas da psicologia positiva, da ciência, que gerou o seguinte... a seguinte revelação, a seguinte consequência. É a felicidade que traz o sucesso. Mas não é uma felicidade qualquer. Então veio à tona 3 tipos de felicidade. A primeira felicidade é a felicidade pelo prazer. Tá? E existe um gráfico, tá, que coloca a felicidade pelo prazer, que é essa felicidade exatamente baseada nas questões externas, que é o meu emprego, a conquista de uma roupa que eu gosto, comer num restaurante que eu gosto, fazer uma viagem que eu gosto. Tudo que faça liberar a ocitocina? Também. Esse hormônio, essa alegria, pode ser até um chocolate. Isso, né? Isso é felicidade. Porém, a psicologia positiva trouxe uma revelação do seguinte: essa felicidade, ela tem um tempo muito curto de duração, com um nível de felicidade também curto em relação às outras duas. A intensidade é pouca, entendi. Um exemplo. Se o grau vai até 10, ela iria até 3, 4, ela vai até 10. Vai até 10? Uma das outras revelações da psicologia positiva. 50% da nossa felicidade é causada pela genética. É algo que não muda. 10% da nossa felicidade é causada pelas condições externas. O emprego que a gente consegue, a roupa que a gente consegue comprar, o dinheiro que nós conseguimos juntar. É muito interessante, isso é inovador, é muito transformador, tá? Então vamos lá. Essa felicidade que você tem quando você, por exemplo, come algo que você gosta, ela é Só uma real. pergunta, genético, 50%, mas isso vai variar. Tem gente que desses 50% tem pouca felicidade. Aí já é um problema.
Quando a pessoa já nasce com essa questão genética? Não, a genética é aquela questão que não muda muito. A psicologia positiva, ela não vai alterar na questão genética. A mudança do padrão que a psicologia positiva trouxe é exatamente esse padrão que a gente pensava. O que vai me trazer felicidade é o emprego bom que eu vou conseguir, é a roupa boa que eu vou comprar, é o carro novo. Sim. Isso só é 10%. Responsável por 10%. E aí, o que fazer com isso? Sim. Os outros 50% são genéticos, ou seja, não mudam muito. É o nosso gosto em si, né? É aquilo que a gente gosta de comer, que não muda muito no tempo. Mas essa primeira felicidade pelo prazer, por que ela tem um tempo curto? Basta a gente pensar, quando a gente compra um carro novo, logo depois a gente já quer um outro. E aí a gente vai. Achando a duração de satisfação ali é no máximo, assim, tipo uns 20 dias, passou. Não é? Você acostuma. E aí tem uma coisa interessante que também a ciência colocou. Se isso fosse fator primordial de felicidade plena, a nossa geração seria muito mais feliz, porque nós vivemos mais hoje em dia. Sim. Nós temos uma vida mais longa, nós temos mais saúde, né, com a evolução da medicina. Nós temos mais dinheiro, porque tem mais emprego, nós temos uma vida mais confortável e, no entanto, os seres humanos não se tornaram mais felizes. Eu acho que pelo contrário. Pelo contrário. Então, vamos lá. A revolução da psicologia positiva é em função da descoberta das duas outras felicidades. Sim. Tá? A segunda felicidade é a felicidade pela paixão. No gráfico, ela tem um tempo de duração maior e um nível de felicidade maior. O que é a felicidade pela paixão? É aquela felicidade, são aqueles resultado daqueles atos que dizem respeito à escolha do seu trabalho, né? Que demandou mais tempo, demandou um movimento maior seu para alcançar. Então, você conseguiu um trabalho que muitas vezes você queria ou não queria, mas foi uma demanda, um resultado de um trabalho seu, de um esforço. Os passeios, as escolhas que você faz com a sua família, que às vezes você nem gosta muito de fazer aquele programa, mas você faz, porque gera uma felicidade maior do que aquela só por ter comprado uma roupa, né? Então, essas são as felicidades pela paixão. E nós achávamos, até então, que esse era o nível maior de felicidade que poderíamos ter na vida. Ou seja, eu já consegui o emprego que eu queria, né? Eu já tenho o salário que eu demandar. Claro que a gente sempre quer mais. Ninguém está querendo dizer que você o não dinheiro, vai alcançar, né, a conquista, tudo que você conquistou mesmo materialmente não tem valor. Claro que tem, gera felicidade. Mas até mesmo essa felicidade pela paixão, que nós achávamos que era o máximo, né? Se você perguntar para alguém que está no topo da carreira, você é feliz? Nossa, eu sou super feliz. E aí eu pergunto, você sabia que você poderia ser ainda mais? A pessoa leva um susto, né? Qual é essa terceira felicidade? É a felicidade pelo propósito de vida. É a felicidade pela missão. E a psicologia positiva, especialmente na minha clínica, a gente trabalha isso com que instrumentos? Antes de eu falar dos instrumentos, deixa eu falar o que é essa felicidade pelo propósito. É aquela felicidade que você vive quando você sabe para que veio no mundo. É tudo. Sabe? Só que nós achávamos, e aí eu coloco também um pouco da minha, do meu conhecimento de psicanálise, né? Eu também sou psicanalista, e faço os meus pacientes compreenderem que existe um movimento inconsciente, parece que a gente foi treinado para não ser muito feliz. É muito interessante. Então, vem a autossabotagem, vem as resistências, vem a permissão de outros nos atrapalharem, nos sabotarem, né? E aí, a partir disso, o Martin Seligman, que começou essa novidade, né? Essa ciência, essa pesquisa toda da ciência da felicidade, Harvard fez você sabia, eu vou lembrando aqui e vou falando, porque é bastante coisa. A matéria da felicidade, a aula da felicidade, como é chamada a psicologia positiva, é a matéria mais procurada hoje em dia da história das universidades de Harvard, de Oxford, de Yale. Desbancou todas, porque todo mundo quer ser feliz, né? Sim. Então,
como que a gente coloca, nós psicólogos, como que a gente coloca, né, falar tudo isso que eu estou falando, ótimo, maravilha, que interessante, mas como que a gente coloca na prática? Sim. Então, por exemplo, Harvard fez esse estudo que eu falei dos 2 grupos e gerou um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Sim. E essa questão, a gente normalmente achava que era o sucesso que trazia felicidade, e esse estudo trouxe, a felicidade que traz o sucesso, mas é essa felicidade plena, essa felicidade pelo propósito. Sim. Tá? Tem que ter uma inversão. Nós achávamos que a nossa felicidade começava por essa felicidade pelo prazer, pelas conquistas. Sim. Depois a felicidade pela paixão e quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a gente conseguisse vivenciar o nosso propósito. Essa pesquisa e a ciência da felicidade está mostrando o contrário. A gente precisa começar a nossa busca pela felicidade vivenciando o propósito, tá? Na clínica, então vamos dar um exemplo fácil para as pessoas guardarem. Sim. Na minha clínica, eu tenho, junto com o médico, porque hoje eu acho que a saúde tem que ser integral. Sim. Né? Ninguém é só corpo, ninguém é só mente. Eu aplico a psicologia positiva da seguinte forma. Primeira coisa, saber o que você quer. Qual é o seu objetivo quando você busca um tratamento? E aí eu pergunto, você já teve alguma experiência na vida de começar algum tipo de movimento na sua vida que tem a ver com saúde, com esse desejo de vida melhor, de vida saudável, e que você não atingiu, não foi até onde poderia ir? Onde teve alguma frustração no processo? Quase 100% das respostas é dieta. Sim. Quase todo mundo começa uma dieta com muito desejo, com muita vontade, sabendo o que precisa, querendo tudo, e não consegue. E aí a gente trabalha todas essas questões para ajudar as pessoas a conseguir. E aí vem a prática. A psicologia positiva ela tem alguns pilares, que são a gratidão, sim, tá? Mas não é a gratidão, essa gratidão que a gente está acostumado, essa gratidão básica. Ah, muito obrigado. Não, é uma gratidão... Satisfação por aquilo que você tem. É muito mais. A gratidão dentro da ciência da felicidade, ela tem que ser praticada como um medicamento. E a gratidão praticada dessa forma, ela gera aumento de dopamina, diminuição da ansiedade, do estresse e, às vezes, ajuda a diminuir a depressão. Sim. Mas, na prática, como que se produz essa gratidão? Como que é? Então, como é que a gente pratica a gratidão? Isso. Começando sempre aos poucos, num momento que a gente chama de atenção plena, você começa todos os dias ou escrevendo ou mentalizando, num momento que você escolha, que seja aquele seu momento, pode durar 10 segundos, mas que seja com muita atenção, agradecendo a 3 coisas que aconteceram no seu dia. Ah, tá. Quando eu falei essa gratidão, é isso aí. Sendo feliz com o que você tem. Não insatisfeito com o que você não tem. Exatamente. Mas contente com aquilo que você tem, porque o que você tem é suficiente para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Exatamente. A Bíblia fala sobre isso, é tão interessante, né, sobre essa questão de propósito. Né? Eu ministro muito para as pessoas, vou ministrar e as pessoas elas não sabem propósito. E normalmente auditórios de mais de 1000 pessoas, se 10 levantarem é muito. Uma das perguntas, né, que eu faço, não uma das perguntas que faz parte do questionário do tratamento lá na minha clínica é: qual o seu propósito de vida? Nem todo mundo consegue. Qual que é a importância do propósito? Né? É muita coisa, acho que a gente vai ter que sintetizar um pouquinho em cima dos pilares. O propósito, qual é a importância do propósito de vida dentro dessa conquista da felicidade? Então, lembra do gráfico que eu falei, a gente deve iniciar a felicidade pelo propósito. Né? Sim. Propósito de vida, a ciência diz que a gente deve vivenciar pelo menos 70% do nosso dia com ele. Quantas pessoas sequer pensam nesse propósito de vida? Né? Pouquíssimas. Então, a psicologia positiva ela começou um movimento muito interessante de fazer as pessoas começarem a pensar nesse propósito. Sim. Né? E o que vivenciar o propósito de vida traz de bom? Porque quando a gente começa, quando a gente descobre para que eu vim no mundo, o restante não é tão importante, a gente muda a balança da importância de... Não é o seu cargo na carteira que conta como
causador da sua felicidade, é o seu propósito de vida. Como que você coloca esse propósito de vida no seu dia a dia? Sim, sabe? sim. E isso é transformador, porque aquilo que a gente achava que era o causador da felicidade, que eram as nossas conquistas materiais especialmente, na verdade não é. O que é o causador da nossa felicidade é vivenciar esse propósito. Quando a pessoa ela faz o que ela gosta, ela tem prazer, então seja lá o trabalho, mas ela faz o que ela gosta, mesmo que ela trabalhe muito, mesmo, isso estaria dentro de qual felicidade? Da felicidade plena. Da pena. E então, quando você faz o que você gosta, né, é interessante, eu vi uma pesquisa falando dessa questão de felicidade, que as pessoas elas não são felizes pelo quanto que elas ganham. Esse tempo dura muito pouco, né? E o que deixa feliz é você fazer o que você gosta. E aí eu vou lembrar aquilo que eu falei, essa felicidade por estar ganhando bem, representa 10% só. Entendi. Isso é novo demais. Isso tem causado nas pessoas um susto. A pessoa busca por causa do retorno, chega lá, se frustra porque durou pouco. Às vezes consegue e mesmo assim ela não consegue. Agora eu vou falar um outro fator de fazer aquilo que você gosta no estado físico. Fazer o que a gente gosta gera um compromisso maior. Gera fazer com mais afinco e, consequentemente, fazer mais bem feito. Sim. E isso aumenta os níveis de dopamina, ocitocina, serotonina, GABA e endorfina. Por isso que a gente começar a compreender que a nossa felicidade tem que começar vivenciando o propósito de vida, e isso lá na clínica, né, eu ensino as técnicas e tudo, é totalmente transformador. Com certeza. Eu quero te agradecer, Alexandre. Muito obrigada. Agradeço. Deus abençoe. Muito bom. Amém. Muito bom. E é interessante que esse assunto ele é bíblico. A Bíblia fala sobre isso. Quando eu quiser que eu volte, eu volto. A gente tem muita coisa para falar. A felicidade é real, pode ser alcançada e aprendida. Eita, isso é muito bom. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.